Olá, eu sou a Maria e nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 coisas que eu faria diferente se eu estivesse começando no mercado de afiliados hoje. E eu tenho certeza que essas dicas podem ajudar bastante a potencializar os teus resultados por aí. E se você gostar desse vídeo, se ele fizer algum sentido aí para você, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, porque toda semana eu vou postar um vídeo como esse para ajudar você na tua jornada. Agora, bora ir para a tela do meu computador. O outro dia me fizeram uma pergunta no meu Instagram que eu gostei muito. Me perguntaram: Maria, o que você faria de diferente se você estivesse começando no mercado de afiliados hoje? Então eu separei aqui 5 coisas que eu faria diferente há 1 ano e 1 mês atrás, quando eu iniciei nesse mercado. E a primeira coisa que eu faria diferente é: eu teria estabelecido melhor as minhas metas. Como assim? Eu iniciei nesse mercado e me joguei logo de cara no Google Ads para afiliados. E desde o princípio eu sempre encarei isso como um negócio e não como uma pequena renda extra. Eu sabia que eu ia fazer esse negócio dar certo, mas o que eu não fiz e que teria me ajudado muito desde o princípio foi ter estabelecido metas, ou seja, metas financeiras e metas de atividades. Toda empresa hoje tem uma meta financeira, então coloque metas, porque quando você coloca uma meta, você consegue primeiro deixar isso mais palpável e saber quais atividades você vai precisar fazer para chegar nessa tua meta financeira. Então, eu simplesmente comecei e deixei de alguma forma o negócio rolar naturalmente e pensei, bom, se eu crescer um pouquinho todo dia ou todo mês, está ótimo. Mas o que eu não sabia na época é que se eu tivesse estabelecido metas concretas, financeiras, mês a mês, eu teria me planejado melhor com as minhas atividades. E aí vem o segundo ponto, que é planejar as metas de atividades. Então, quantas campanhas você vai subir naquela semana? O que você vai fazer de diferente nesse mês hoje que você não fez no mês passado para conseguir chegar nas suas metas financeiras? Então, quando você tem uma meta financeira e você tem atividades para alcançar essa meta, tudo fica mais claro na tua cabeça e logo você consegue se organizar melhor com relação às tuas atividades. Então, tenha uma meta financeira, saiba onde você quer e precisa chegar e liste todas as atividades que você vai fazer aí semanalmente, mensalmente, para atingir essa meta financeira. Eu tenho certeza que você, desenhando isso, colocando isso literalmente no papel, você vai conseguir ter muito mais clareza do que você precisa fazer para chegar nessas tuas metas. E eu tô te falando isso porque eu demorei muito para fazer isso e quando eu finalmente estabeleci as minhas metas, o jogo virou muito, porque eu deixei, como eu acabei de falar, tudo mais palpável. Eu sabia qual era a rota que eu ia seguir e o que eu precisava fazer para seguir essa rota. A segunda coisa que eu faria diferente é: eu controlaria melhor a minha ansiedade. E não que eu não sinta ansiedade hoje, mas eu sinto que hoje eu consigo controlar muito mais a minha ansiedade. E eu digo isso porque é perfeitamente normal a gente se sentir ansioso, ansiosa, quando a gente está lidando aí com os nossos negócios, com a vontade de querer dar certo, com a vontade de aumentar o nosso faturamento e de fato chegar nos nossos objetivos. Mas o que eu percebi é que a ansiedade, na verdade, ela tira a nossa racionalidade. Então, em momentos que eu não estava tendo tanto sucesso ou que as minhas campanhas não estavam performando tão bem assim, eu percebia que logo eu ficava extremamente ansiosa, eu ficava com medo daquilo não dar certo. E o que acontecia? Eu não conseguia mais ter clareza para tomar decisões. Então, eu abria o Google Ads, eu olhava para as minhas campanhas e eu tomava decisões por impulso. Eu não parava para analisar as minhas métricas, eu não parava para tentar entender o que eu estava fazendo de errado naquela campanha e por que aquela campanha não estava performando para conseguir corrigir isso. Então, quando a gente está ansioso, a gente acaba agindo por impulso, a gente deixa a nossa emoção nos levar ao invés da nossa razão. E quando, na verdade, o que a gente precisa é estar muito focado, a gente precisa ter razão e racionalidade para tomar decisões, para entender o que está acontecendo. Se não está dando certo, o que você está fazendo de errado para aquilo não estar dando certo? Se você deixar a tua ansiedade tomar, se você deixar o medo tomar conta de
tudo, você vai começar a se sabotar. A nossa mente, a gente sabota a nossa mente o tempo inteiro. E quando a gente sabota a nossa mente, a gente começa a ficar pequenininho, a gente começa a achar que a gente não é capaz, a gente começa a achar que aquilo de fato não vai dar certo. E quando esses pensamentos invadem, o que a gente precisa fazer é chutar para longe. Então, em momentos de ansiedade, em momentos de medo, em momentos que as coisas não estão dando tão certo, respira, entende o que você precisa fazer de diferente para aquilo dar certo. Lembre sempre que a ansiedade é o teu pior inimigo na hora de fazer o negócio dar certo. E trabalhar a ansiedade é um exercício, porque a ansiedade é algo que todos nós, seres humanos, temos. Então, lembre sempre disso e exercite controlar, trabalhar a ansiedade, analisar métricas, analisar campanhas, analisar o que está dando errado para você conseguir corrigir a tua rota. A terceira coisa que eu teria feito diferente se eu estivesse começando hoje é: eu teria explorado muito antes produtos físicos e também plataformas diferentes. Assim como muitas pessoas, durante alguns bons meses, eu passei aí todo esse tempo anunciando apenas produtos da Hotmart e eu tinha enfiado na minha cabeça que só existia a Hotmart nesse mundo infinito de plataformas diferentes que existem aí pra gente trabalhar como afiliado. E não que isso tenha sido ruim, mas depois de muito tempo que eu percebi que explorando plataformas novas, que explorando produtos físicos de outras plataformas, eu conseguiria potencializar o meu resultado, a chave virou, porque eu acabei conseguindo olhar para o lado e perceber que poucos afiliados fazem esse exercício de explorar plataformas diferentes, de quebrar o medo, por exemplo, de anunciar produtos físicos. Então, isso me deu aí uma grande vantagem com relação a outros afiliados. Então, eu saí na frente da concorrência. Por isso que eu falo sempre que a gente precisa constantemente fazer o exercício de olhar para o lado e sair da nossa zona de conforto. Eu tinha vontade de anunciar produtos físicos, mas eu tinha medo. E hoje eu recebo muitas pessoas no meu Instagram que me falam: ah, Maria, eu tenho medo de anunciar produto físico, eu tenho medo de levar bloqueio, eu tenho medo, eu não sei como faz. Mas você só vai saber se você fizer. E pode ser que você não tenha, e tá tudo bem. Mas se você tiver vontade de anunciar produtos físicos, anuncie produtos físicos, quebre esse medo. Ah, eu vou levar bloqueio. Provavelmente em algum momento você pode levar um bloqueio, mas o bloqueio no Google Ads, um bloqueio no Facebook Ads, faz parte do negócio. Você vai precisar simplesmente encontrar formas de divulgar esse tipo de produto e você vai ficar calejado aí, calejada, e com o tempo você vai conseguir alcançar resultados ainda melhores. Então, eu dou essa dica para as pessoas porque eu demorei muito tempo para explorar plataformas diferentes além da Hotmart, para olhar para onde as pessoas não estavam olhando, e também demorei aí um certo tempo para anunciar produtos físicos. E quando eu comecei a anunciar produtos físicos, quando eu comecei a anunciar em plataformas diferentes, eu tive um super resultado e eu consegui escalar muito os meus resultados. Por isso que a Maria de hoje falaria isso para a Maria lá do começo. Faz o que você está fazendo, vai com calma, mas não se esquece de desde já, desde o princípio, quebrar esses medos e anunciar esses produtos físicos agora e também olhar plataformas diferentes agora. Eu tô te falando isso de novo porque isso fez muita diferença quando eu comecei a olhar para esses dois pontos. A quarta coisa que eu teria feito um pouquinho diferente, olhando aí para trás, é: eu teria diversificado mais as minhas estratégias. Eu comecei como afiliada utilizando o Google Ads e eu passei aí quase 6 meses trabalhando apenas com Google Ads. Eu já estava tendo resultado no Google Ads e o que aconteceu foi que eu demorei muito para diversificar as minhas estratégias. A dica que eu dou para quem está iniciando é: comece por uma estratégia. Escolha uma estratégia e fique muito bom nessa estratégia. Então, seja YouTube, Instagram, Google Ads, Facebook Ads ou qualquer estratégia que você escolher, pegue essa estratégia, domine ela e depois migre para outras estratégias. Mas o que eu quero dizer aqui é: você não precisa ser o maior expert do mundo nessa estratégia para conseguir explorar outras estratégias, porque quando você diversifica as tuas estratégias, você potencializa
potencializa os teus resultados. E além de potencializar os teus resultados, você não fica dependente de uma estratégia apenas. Você deposita os teus ovos em várias cestas e isso potencializa muito o teu resultado e isso te traz maior segurança, porque se a tua conta do Google Ads, por exemplo, for suspensa e você depender apenas do Google Ads, você não vai ficar na mão, você vai ter outras estratégias trabalhando por você. Eu perdia muito meu sono sabendo que eu dependia apenas do Google Ads e que a qualquer momento eu podia ficar sem essa renda e, consequentemente, sem renda alguma. E aí, foi pensando nisso que eu migrei para outras estratégias. Eu fui para o YouTube, depois eu criei o Instagram e assim sucessivamente. Mas eu teria feito isso antes. Então, você não precisa esperar tanto tempo assim para conseguir migrar para outras estratégias. Eu não estou falando que você precisa pular de galho em galho. Você pode perfeitamente, por exemplo, estudar Google Ads, ter uma boa noção, testar bastante a estratégia e migrar para um Facebook Ads, estudar o Facebook Ads junto com o Google Ads. E aí você potencializa os resultados em ambas as plataformas. Você sobe uma campanha no Google Ads e aí você faz um remarketing, por exemplo, no Facebook Ads. E assim você vai conseguindo criar aí uma gama de estratégias que vão trabalhar para você e você não vai ficar dependente de apenas uma estratégia e vai conseguir potencializar os teus resultados. E por fim, a última coisa que eu teria feito diferente é, eu teria criado antes a minha estrutura de afiliado autoridade. E eu não estou dizendo que você precisa ser um afiliado autoridade, que você precise falar sobre um determinado assunto e mostrar a tua cara. Mas se você tem vontade de explorar com mais profundidade algum tipo de assunto, mostrar a tua cara, criar a tua empresa, criar a tua marca, qualquer que seja o produto, inclusive, que você for divulgar, não demora para fazer isso. Eu esperei muito tempo para me sentir preparada, quando na verdade nunca vai existir um momento que vai baixar uma luz na tua cabeça e falar, agora você está 100% preparado para fazer isso. Na verdade, o estar preparado acontece ao longo do caminho. Eu também pensei por muito tempo, o que os outros vão pensar? E que meus amigos vão pensar? O que minha família vai pensar quando eu criar o meu canal do YouTube? Então, eu me sabotei, quando na verdade, hoje eu penso, eu não estou nem aí para o que os outros pensam, eu estou feliz fazendo o que eu faço, eu ajudo outras pessoas a conquistarem resultados na internet também. Então, eu teria feito isso antes, eu teria criado o meu Instagram profissional antes, eu teria criado o meu canal do YouTube antes e eu teria, consequentemente, hoje, muito mais resultado do que eu tenho. Eu entendo que nós todos passamos por um processo, a gente precisa respeitar o nosso processo, o nosso tempo, mas não deixa o medo te travar. Se assim como eu, você hoje tem algum tipo de bloqueio, se você quer mostrar tua cara, se você quer criar um Instagram, se você quer criar um YouTube, criar uma estrutura mais robusta, mas você não se sente preparado, entenda que a preparação, de novo, vai acontecer ao longo do caminho, tá? Outra coisa que eu vejo muita gente falando é, eu quero criar aí a minha autoridade, eu quero falar sobre algum assunto específico, mas eu ainda tenho pouco resultado. Não tem problema. As pessoas se conectam com pessoas, com histórias. Então você pode muito bem contar a tua história, ensinar alguém a fazer alguma coisa sem necessariamente ter muito resultado naquilo. Então, não deixe isso te travar, porque se você for esperar você ter grandes resultados para começar a ensinar alguém, para começar a ajudar alguém a fazer alguma coisa, possivelmente você vai perder o tempo, você não vai mais querer fazer isso depois, ou você vai esperar demais para fazer algo que você tem vontade, quando na verdade a gente precisa fazer o que a gente tem vontade hoje. Se eu tivesse criado meu Instagram, se eu tivesse criado meu YouTube antes, hoje eu estaria em outro lugar. De novo, não me arrependo nem um pouco do meu processo, inclusive meu processo foi um processo relativamente rápido, mas o que eu quero te falar é, não tenha medo de fazer o que você tem vontade hoje. Eu gravei esse vídeo rápido pensando em dicas que eu falaria para Maria de alguns meses atrás e espero de verdade ter de alguma forma tocado algo aí dentro de você e te ajudado aí na tua jornada. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui e se inscreve no canal, porque toda semana eu vou postar vídeos com insights e estratégias para ajudar você a alcançar os teus resultados.